Estamos de volta para mais uma Fala do Artista, novamente na Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical. Nós vamos rodar a vinheta e, na volta, nós teremos uma surpresa para vocês. O nosso convidado de hoje é músico e ele já vai começar nos presenteando com uma de suas obras, com uma de suas interpretações. Não sai daí. Já estamos com o nosso convidado aqui conosco, que é o professor Erilson Oliveira,
que é professor de clarineta aqui da Escola Técnica Estadual e é espala da Banda Sinfônica do Recife. Como vai, doutor Erilson? Tudo bem? Tudo bem, Max. Boa tarde, é um prazer, é uma honra, né, estar participando dessa produção, dessa grande produção sua, né, que é essa entrevista. Ok? Agradeço imensamente. Erilson, eu queria começar conversando contigo sobre a tua formação. Como é que começa essa história com a música? De onde vem o teu interesse pela música? Olha, Max, vem desde criança, né? Eu não tive na minha família, assim, pessoas ligadas à música, né? Parentes ligados à música. Mas quando eu tinha 10 anos de idade, morava bem próximo ao SESI do Moreno, né? E lá começou a se dar aula de música. Eu não tinha direito a SESI, porque meus pais não eram da indústria, né? Mas eu tinha uma tia que trabalhava na indústria. E o filho dela começou a estudar música, era meu primo, Dilton, né? E ele começou a estudar música lá no SESI e chegava em casa com aquela partitura, né, o pentagrama, com aquelas notinhas. E eu já com 10 anos de idade, eu achava aquilo bonito, interessante, porque é aquilo, né, que chegava batendo compasso e com aquele pentagrama cheio de notas, e a curiosidade de criança, né? Aí quis também, né? Eu era muito amigo dele, brincava junto, tudo. Então eu tive o interesse de participar, né, da escolinha. Mas foi uma dificuldade, porque eu não tinha direito ao SESI, né? Mas deu um jeitinho, eu consegui entrar, né, na escola de iniciação lá na banda do SESI, com o maestro Nezinho, né, que é já falecido, né? Foi o meu primeiro professor de música, né? O maestro Nezinho. E lá as crianças, tinha jovens também, a gente iniciou na música. E eu tomei gosto, né? Assim, tomei gosto e apesar de não ter instrumento, né? Não tinha instrumento lá no SESI, a gente sempre aguardando, vai chegar instrumento, naquela ansiedade para começar a aprender instrumento. Mas a gente começou mesmo com aquela aula tradicional de teoria, de solfejo, né? E eu tinha uma facilidade, sempre apresentei uma certa facilidade, né, com a iniciação musical. E daí chegou um certo período que o instrumento chegou, né, e eu comecei no clarinete, né. Geralmente os menores geralmente fazem isso, bota o clarinete, né, o clarinete. Então foi meio que uma imposição. Não conhecia realmente, eu não tinha assim familiares que tocavam instrumento, que pudesse, né. Eu não conhecia os instrumentos. Foi o que chegou. O que chegou foi o clarinete. E aí tinha aulas com um professor, um sargento que vinha assim de mês em mês, davam as orientações, que é o Abimael, eu ainda lembro, o sargento Abimael lá do 14, né? E ele dava as orientações, mas a coisa era meio que autodidata, né? Uhum. Meio que autodidata, ia aperfeiçoando, tocando, e foi formada a banda do SESI, do Moreno. E chegamos a tocar por esse Pernambuco todo, viu? A banda do SESI, realmente os jovens, meninos, arrebentavam. E a gente viajou para Floresta, para Cabo, Escada. E isso faz aumentar o interesse. Um interesse. Todo mundo gosta de viajar. E o nosso maestro Nezinho, ele era um motivador, né? Uhum. Apesar dele ser só trompetista, ele não era um maestro formado, não tinha uma formação acadêmica, mas ele tinha uma psicologia muito boa, então, porque ele motivava. Né? Quanto tempo você passou na banda de Moreno? Olha, 10 anos, 8 anos. 8 anos, porque com 18 anos, então eu já fiz a licenciatura, veja, saí do SESI, não passei por conservatório nenhum, nem pela escola, né, que aqui já existia o centro profissionalizante. E já saí para fazer o teste de aptidão lá na licenciatura em música da Universidade Federal de Pernambuco.
passei pela primeira vez, passei no teste de aptidão e fui fazer a licenciatura. Então a formação na banda era muito boa. Na banda, foi. É uma formação... Mesmo o maestro não tendo formação acadêmica, mas ele tinha muito conhecimento. Tinha conhecimento, né? A dificuldade maior era no instrumento, né? Porque a questão do instrumento realmente carecia de um aperfeiçoamento, uma pessoa que, por ele ser trompetista, né? Ele era trompetista, ele não era clarinetista. E é o que acontece com as maiorias das bandas de interior, né? Sempre tem aquele maestro que toca aquele instrumento, mas não tem professores de outros instrumentos. Então, é uma dificuldade muito grande. Mas aí, iniciei na licenciatura, muito jovem, né? 18 anos, depois 22 anos, que era 4 anos, 22 anos eu já estava formado em música, né? Mas aí busquei o aperfeiçoamento no instrumento, porque o grande sonho era tocar. Né? Mas o curso era de licenciatura? O curso era de licenciatura. Né? Ainda tive umas aulas lá com o professor Valdomiro, que era oboísta, não era clarinetista. A universidade, na época, também não tinha professor de clarinete, a Universidade Federal. Não tinha. Hoje a gente tem, né? Tem o professor Jailson. Mas na época não tinha professor de clarinete. Era um oboísta que dava uma orientação. Mas aí, mesmo antes de terminar a licenciatura, eu já procurei ir para Paraíba estudar com o professor Riero. Esse sim, especialista no instrumento. Durante a tua graduação, né, a tua licenciatura, você já foi... Já busquei a Paraíba, né, para me aperfeiçoar com o professor Carlos Riero, argentino, né, e foi um divisor de águas no instrumento, né, porque ele assim, uma bagagem incrível, né, ele realmente fez a gente tomar um outro rumo, né. E é difícil, porque você chega cheio de vícios, né? Porque você é quase um autodidata, então realmente precisa lapidar, né? Isso. Precisa lapidar e assim, retroceder muita coisa, né? No aprendizado. Então você tem que ter muita perseverança e querer realmente. Mas a gente foi com o professor Riero, passei 2 anos lá fazendo curso de extensão com ele, né? Aí já fiz teste para a banda Padre Cromácio Leão de Jaboatão dos Guararapes, né? E passei do teste, fui clarinetista lá da banda por 4 anos. Isso um trabalho mais profissional já. Já mais profissional, né? Mas você nesse tempo ainda cursava a licenciatura ou já havia concluído? Eu ainda estava na licenciatura. Eu estava na licenciatura, aí iniciei lá em Jaboatão, tudo ao mesmo tempo. E estudando lá em João Pessoa também. Isso. Né? Aí, depois, né, que eu terminei a banda de Jaboatão, eu saí da banda de Jaboatão porque fiz o concurso na banda do Recife. Aliás, fiz um primeiro concurso que não passei, né? Aí, na segunda oportunidade, eu entrei na banda do Recife, aí deixei Jaboatão e fiquei na banda do Recife, até hoje, né? Eu sou profissional da banda do Recife até hoje, como clarinetista espala da banda Sinfônica do Recife. Quando você terminou a licenciatura, Erilson, já fez concurso e já começou a dar aula, não? Olha, eu fui contratado, né, quando eu estava na licenciatura, ainda lá em Moreno, na escola, que eu sou morenense, né, na escola Baltazar Moreno. Eu passei 1 ano lá dando aula de música, né, em turma normal, né, numa escola normal. Sala de aula tradicional. E tive esse contrato de 1 ano, essa experiência. Que foi realmente uma experiência, assim, não muito boa, né? Porque eu era muito novo, muito inexperiente ainda, né? No ensino. E você pegar uma turma de 30, 40 alunos para dar aula de música, né? Uma escola sem estrutura, que não tem uma sala adequada para você trabalhar a música. Isso. Realmente é complicado. Faltando instrumento. Falta instrumento,
O trabalho que você desenvolvia na escola foi mais voltado para a teoria ou já para formação de banda? Não, para teoria e iniciação musical. Isso. Iniciação, né? Aí também só passei um ano. Né? Só passei um ano. Trabalhei, aí foi quando eu entrei na banda de Jaboatão, né? Passei 4 anos na banda de Jaboatão, Padre Comácio Leão. E depois, banda do Recife. Aí vem os outros concursos, né? Os outros concursos que foi para professor. Eu já era professor, né? Formado, e apareceu a oportunidade de fazer o concurso aqui para o Estado, para a Escola Técnica. E fui concursado também, graças a Deus, né? Passei para, aí sim, professor de instrumento, específico do instrumento, de clarinete. Erilson, quando você sai da universidade, faz o concurso para a sala de aula, imediatamente você já entrou na pós-graduação ou levou um tempo? Depois de 10 anos de estar lecionando na Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical, eu resolvi fazer uma especialização e consegui, né, ser selecionado para um curso de psicopedagogia pela Universidade de Pernambuco. E foi um divisor de águas na minha carreira como professor, né, professor de instrumento, porque assim, a mentalidade da gente modifica bastante, né, com um curso desse. Né, porque a gente é muito voltado só para o estudo técnico do instrumento, né, mas aí quando você entra no curso de psicopedagogia, assim, você tem uma visão mais didática da coisa, né? Foi muito, muito proveitoso. E o tema também que eu escolhi, né, que foi voltado para o ensino do instrumento. Apesar de ser um curso de psicopedagogia, meu tema da monografia foi inteligência emocional no aprendizado e performance do instrumento musical. Então, você fez a especialização e utilizou para o teu trabalho de campo o trabalho que você já desenvolvia no ensino do instrumento, sim, mais ou menos por aí? Sim, justamente. Eu tinha cerca de 15 alunos de clarinete, né? E fiz parte dos meus alunos e também alunos de outros professores. Foi meu trabalho de campo com eles, né? Então, eu investiguei, pesquisei a inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? Né? A inteligência emocional, ela é a junção da inteligência intrapessoal e interpessoal, certo? Essas duas inteligências. Gardner, né, preconizou as múltiplas inteligências, né? Ele fala que não existe apenas a inteligência linguística e matemática, né? E tinha essa visão antes da década de 80, né, inclusive pelos testes de QI, né, de coeficiente de inteligência, né, que dizia que a inteligência você se media, né, quantificava através da inteligência linguística e da inteligência lógico-matemática. Mas aí Gardner veio com a outra visão, né, que existe várias outras inteligências, né, não só essas duas. Vários níveis, né? Existem outros tipos de inteligência, como a inteligência sinestésica, espacial, inteligência intrapessoal, inteligência interpessoal, inteligência musical, né? Foram 7 inteligências que ele organizou. Eu peguei essas duas inteligências, né? Intrapessoal, que é o autoconhecimento, nada mais é do que o autoconhecimento, certo? Com a inteligência interpessoal, que é a socialização, é a capacidade que você tem de se socializar, né? A empatia, né? E essas duas inteligências, elas foram juntadas por um pesquisador chamado Daniel Goleman, né? E ele fundiu essas duas inteligências e chamou de inteligência emocional. Né?
que é essa capacidade que a gente tem, né, de se conhecer, né, de entender como reage, né, como reage às situações, né, e também como a sua capacidade de interagir com os outros. Aí, será que isso, né, tem influência na aprendizagem do instrumento e na performance? Aí, por que eu fui buscar isso aí? Porque eu via que tanto experiência própria, né, que o emocional na performance é muito importante, né? Você está bem emocionalmente, está, né, sem ansiedade, né? E eu sentia isso, né? E via isso nos alunos também, do nervosismo, do palco, né, do tocar para outras pessoas, né? E também via que alunos que interagiam mais, né, com o professor, com os colegas, tinham uma facilidade maior na aprendizagem do que aqueles mais retraídos. Né? Eu sentia isso. Então vamos ver, eu sentia isso na prática, porque eu já ensinava, mas vamos ver se isso, pesquisando, né, realmente se confirma. Aí daí veio o título da minha pesquisa, né, Inteligência Emocional na aprendizagem e performance do instrumento musical. Né? Então pesquisei alunos daqui do centro, era centro profissionalizante, né, na época, e com questionários, observando performance, tanto em provas como também em audições, recitais, né? Assisti aulas de outros professores também, pesquisei esses professores, né? E realmente é impressionante, né? Como assim, essa empatia professor-aluno, ela é muito importante, né? É muito importante no aprendizado do instrumento. Chega a um resultado bem melhor. Porque né? assim, é diferente de uma sala onde você tem 40 alunos. Você não tem aquela relação individual, né? Que é mais, assim, mais próxima, mais pessoal. Né? É até um conselho que eu dou assim, aos alunos, né? Aos jovens de música, que assim, procure um professor que você também se identifica. Não é só um professor que seja aquele top, aquele cara que toque muito, mas aquele professor que você tenha uma empatia, que tenha Esse teu trabalho, ele verificou só essa relação individual, da performance individual, ou a performance em grupo também? Não, foi individual, mas assim, a gente percebe, foi uma das descobertas, né, que é bem interessante, que o trabalho em grupo é extremamente importante para minimizar as questões do emocional, as tensões, né, da performance. Então, o trabalho do professor em grupo também, né, não só individual, mas o professor reunir a sua turma, mesmo ele sendo professor de aula prática individual, mas ter aquele momento de socializar com os outros. Né? Isso é extremamente importante. E de lá para cá, eu sempre faço isso na minha prática como professor. Né? Nunca deixo só aluno e professor em cabine, mas assim, tirar um dia na semana para reunir os alunos, para formar grupos, para eles tocarem entre si, para eles trocarem conhecimento. Atualmente, a escola está com uma disciplina chamada performance de palco, da professora Naná Sodré, que é atriz, é uma pessoa com uma experiência incrível na área. E o que eu queria saber é como é que você vê hoje o desempenho do aluno depois dessa disciplina? Extremamente importante, né, essa disciplina. E a professora Naná Sodré tem um trabalho magnífico aqui na escola, né, que realmente precisa, né, desse trabalho de relaxamento, né, trabalhar principalmente instrumento de sopro, trabalhar a respiração,
né? Trabalhar a questão de extensionar, né? Porque tudo isso tem influência, né? na performance. E qual a convergência desse trabalho que é feito aqui hoje com o teu trabalho de especialização? É um complemento, né? Eu busco, assim, ela trabalhando lá, né, mais especificamente sobre a questão emocional, mas eu aqui também reforçando, né? Porque também, assim, o que eu descobri na pesquisa é que esse perfil do professor, né, autoritário, muito exigente, que isso também é prejudicial, né, no desempenho do aluno, né? Você tem que usar da psicologia, né, e saber exigir na medida certa, né, para que não venha a ter uma interferência, né, exagerada, né, no nervosismo, na performance do aluno. Outro fator importante também que o professor deve ver é que os alunos, eles são, cada um tem sua personalidade, tem seu temperamento. Você não pode agir com eles de forma única, uniforme. Tem aquele aluno que ele assim, ele consegue receber mais tranquilamente uma crítica mais incisiva. Mas tem aquele que já, se você fizer uma crítica mais incisiva, isso vai prejudicar, né? Ele vai ficar mais tímido e vai bloquear. Então, o professor tem que ter essa sensibilidade de entender o aluno, né? Certo? Então, ele vai agir de acordo, né, com, assim, a característica do aluno. Ele não vai agir uniforme com todos, né? Isso é bem interessante, né? A tua atividade aqui na escola, com a educação, é muito forte. Eu acompanho já há bastante tempo o teu desenvolvimento aqui, mas eu acompanho também o teu trabalho como músico, que você sempre alimentou esse trabalho como músico, né? Do músico profissional. Você acabou de dizer que participou, num primeiro momento, ainda na universidade, de uma banda profissional em Jaboatão dos Guararapes. Fala um pouquinho como foi essa trajetória profissional do clarinetista Erilson Oliveira. Bem, assim, é o sonho, né? O sonho de tocar nas melhores bandas, nas melhores orquestras, você sempre tem, né? O gostoso mesmo, a gente dá aula, mas o gostoso mesmo é tocar, né? É prazeroso você, né? E assim, eu acho também que o professor, ele serve de espelho para o aluno. Então, o professor também tem que estar tocando, porque é o espelho. Quando o aluno vê o professor tocando bem, ele vai buscar chegar próximo ao professor, né? Eu acho que o professor, ele tem que sempre estar se aperfeiçoando, né? Se aperfeiçoando, porque ele é um espelho para o aluno. E também o prazer de tocar bem, de estar tocando com músicos de qualidade, né? Então, eu busquei isso aí, fiz concurso para a Banda Sinfônica do Recife, que é uma banda excelente, eu acho que é uma das 3 melhores bandas do Brasil, tá inclusa aí com o maestro Nenel Liberalquino, né? E lá na banda a gente foi galgando espaço, né, no naipe de clarinetes, e aí me tornei chefe de naipe do naipe de clarinetes, né? E sou espala da banda hoje, né? Já solei com a banda, já fiz alguns trabalhos solando com a banda sinfônica. Tem outros trabalhos também com outros artistas, né? Já trabalhei com Gonzaga Leal, com Getúlio Cavalcante, já toquei no Bloco da Saudade, né? Também, não só o lado erudito, mas o lado popular também, né? Porque, assim, você tem que diversificar, né? Hoje tive a oportunidade de solar
But Not For Me, né? Que inclusive vai estar aí num clipe, né? A gente gravou. E é um prazer dar aquele nervoso, né? No Teatro Santa Isabel, você solar com a banda, mas foi maravilhoso. Já solei também o choro em homenagem a Menezes, o maestro Zé Menezes, que é um maluquinho, né? Também solei já com a banda. Então tenho vários trabalhos assim magníficos com a banda sinfônica, né? Maravilhoso. Vamos ver, né, um vídeo que foi feito no ensaio dessa música que ele solou no Santa Isabel. Certo. Né? Inclusive, você também é compositor. Isso aí é uma coisa à parte, assim, que surgiu do acaso, né? Assim, meio que... Tanto que você cita o Bloco da Saudade, você cita Getúlio Cavalcante, eu já vi frevo de bloco composto por Erilson. Né? Sim, eu sou morenense, né? E lá em Moreno, há 20 anos atrás, mais ou menos, surgiu o bloco, quiseram montar o bloco Flor do Eucalipto, né? Então, me procuraram, né, como músico, como sendo uma referência assim na cidade, para contribuir, né, com o bloco. Eu nunca tinha feito uma música, composto, nada, nem letra, nem música. Mas aí, fui contribuir, né, e surgiu a ideia de se fazer
um concurso, uma seleção para escolher o hino, a escolha do hino do bloco. Né? Aí eu participei, eu disse, eu vou fazer, né? Eu vou tentar fazer aqui. Aí foi a minha primeira composição, foi o hino do bloco Flor de Eucalipto, que foi ganhador da seleção. E daí eu comecei a compor, não só o hino, aí comecei a compor, fiz mais 3 músicas, a gente terminou fazendo um CD, né? Eu dirigi esse CD do bloco Flor de Eucalipto. E aí as composições vieram, né? Eu tomei gosto também pela questão da poesia, não só da música, mas da poesia. Né? Meu pai era poeta, né? Já falecido, e ele escrevia, tem vários poemas, né? que ele registrou, até naquela coluna lá da Folha de Pernambuco, sempre tinha um poema dele registrado. E aí eu comecei a escrever poemas e alguns deles fiz o poema e musiquei, aí daí saiu forró, saiu outros estilos, tem uma bossa nova também, né? Aí tem alguns poemas. Agora, mais recente, um dos poemas foi lançado, está até aqui, eu trouxe, e eu gostaria até de presenteá-lo, trouxe para você. Saiu um poema meu nesse Sarau Brasil, 36ª edição. É uma coletânea de poemas de todo o Brasil, de autores de todo o Brasil, né? Eles fazem uma seleção, né? Então eu enviei para lá um poema e está aqui no livro. Aí chegou agora, recentemente, eu estou lhe presenteando. Ah, muito obrigado. Certo. Gente, está aqui, ó. Coletânea, onde é que o povo pode encontrar esse... Olha, sinceramente, eu recebi essa semana, eu não sei se vai estar à venda, deve estar à venda nas livrarias, porque isso aí é de São Paulo, né? Uhum. É o Vivara, é uma editora lá de São Paulo. Eu sei. E Mas quem tiver interesse, Sarau Brasil 2020, procura nas boas livrarias que vocês vão encontrar. justamente. Seleção de Poesia Brasileira. Mas você também tem um trabalho com grupos aqui da escola, né? Grupos representativos. Eu me lembro dos Chorões da Aurora. Fala um pouquinho para nós como é o trabalho. Os Chorões da Aurora é um grupo assim gostosíssimo de se tocar, né? O choro é um gênero musical que a gente vibra tocando, né? Genuinamente brasileiro, né? E a gente montou esse grupo, né, com o professor George, né, com o professor Miquel, Cid Clea, né? Então, Que são professores aqui da escola. E Alexandre, que é aluno, né, de percussão. Então, junta alunos e professores também. E a gente montou o grupo, teve algumas apresentações, lá no Santa Isabel, aqui no Arraial, aqui mesmo no auditório, a gente se apresentou e fizemos uma homenagem belíssima ao compositor Inaldo Moreira, né, já falecido, onde a gente pegou ele sempre escrevia para tudo quanto é de instrumento, né, de sopro e de cordas, né. Ele tinha esse cuidado de privilegiar o músico solista, né, e daí a gente fez segundas de primeira só retratando essas obras de Inaldo Moreira, né. E aí tocamos choro para saxofone, para eufônio, para trombone, o choro para clarinete, porque ele fez um choro para mim também, que é o chorinho para Erilson, né? Ele sempre dedicava a Inaldo, era uma figura formidável. Pois é, então vamos ouvir um chorinho para Erilson.
Erilson, nós temos um depoimento aqui também de uma pessoa que trabalhou contigo no Chorões da Aurora. Então, vamos ouvir o depoimento do professor George André. Boa tarde. Estou aqui para falar de um grande amigo, um músico excelente, professor Erilson Oliveira, clarinetista da Banda Sinfônica do Recife, professor de clarinete da ETE de Criatividade Musical. E aqui venho trazer algumas palavras pela sua passagem nos Chorões da Aurora. Os Chorões da Aurora foi um grupo de choro criado na ETE de Criatividade Musical, um grupo representativo, o qual coordenei, e aí quando eu convidei o professor Erilson, ele prontamente disse: não, Jorge, aceito, e com a sua experiência por tantos anos trilhando no cenário musical de Pernambuco, ele abrilhantou o nosso trabalho, abrilhantou com a sua execução, abrilhantou com as suas dicas, e sempre pôde pontuar para o melhor do grupo. É uma pessoa que tem um carisma fantástico, é uma pessoa maravilhosa para se ter em algum grupo ou parte de projeto musical. Grande George, muito obrigado. O coração aqui está batendo mais forte. Você dando esse depoimento, né? Você que é, assim, eu acho você profissionalíssimo, né? Cara, colega de trabalho, né? Que sempre busca fazer o melhor, né? A gente lá na banda Sinfônica do Recife, eu fui testemunha da sua evolução como oboísta, né? Desde da sua entrada na banda até hoje, e realmente foi uma evolução sem precedentes, né? Pelo seu profissionalismo, né? Também aqui na escola como professor e no trabalho com os Chorões, né? Chorões da Aurora, assim, a gente teve momentos incríveis, né? Bastante interessantes aqui, com apresentações na Semana da Música, né? Tocando lá no Teatro Santa Isabel. Então, sempre a gente procurando fazer o melhor. Isso aí foi muito gratificante trabalhar contigo, tá? Muito obrigado. Sarau Brasil 2020. Você tem um poema aqui. Quer falar para a gente? É o seguinte, eu me atrevo a fazer poemas, né? Eu não sou assim um profissional da poesia, né? Mas faço por hobby, né? Aquela coisa, e você extravasa, né? É muito legal, né? Faz bem, né, para o ego, faz bem para você extravasar o que está sentindo, né? Então eu escrevo alguns poemas e as pessoas gostam, né? Comecei a escrever do acaso, a postar, né, nas redes sociais, e as pessoas dizendo: muito legal, muito bom. E aí fui construindo mais e mais. Eu podia até, nesse momento que a gente vive de tanta fake news, de tanta mentira, né, de tanto assim, falas descabidas, né, eu resolvi fazer um poema extravasando, né, meio que... Pois bem, então olha para lá e fala esse poema para a gente. Poderia ser o título Fake News, né? Quantas falas descabidas, quantos ouvidos incautos, quantas mentes insanas, quantos sonhos domados, quantos egos inflados, desprovidos de comunhão, quantas faces clamando, quantos olhos chorando, quantos braços em louvação, quantos gritos contidos, quantos corpos combalidos, indiferentes ao sim ou não, quantas verdades inverídicas, quantos fundamentos infundados, quantos sentimentos insensíveis, quantos gestos abandonados, quantas pessoas guiadas, quantos robôs manipulados, quantas histórias violadas, quanta mentira, quanto asco. Muito bem. E agora vamos pegar esse clima. Antes eu quero dizer que vocês encontram esse poema aqui, além de muitos outros. Pegando esse clima poético, vamos falar de um projeto maravilhoso que você mantém aqui na escola,
chamado Segundas de Primeira. Conta para nós como é esse projeto. Como surgiu, né, Max? Porque, assim, como eu falei para você, que foi um divisor de águas a minha especialização, a minha pesquisa, né, sobre inteligência emocional na performance, né? Quando a gente termina uma pesquisa e que se identifica muito com o tema, né, a gente fica querendo mostrar, né, socializar com as pessoas. E, assim, veio a ideia, né, de criar um espaço, né, porque eu via muitos colegas também, professores daqui da escola, se formando em especialização, se formando em mestrado, em doutorado, e a pesquisa ficava lá engavetada, lá, terminava, né, bota lá na biblioteca, deixa lá na biblioteca, muita gente não tem nem lê, né, não se dá nem assim, a folhear a monografia. E aí eu tive a intenção de criar um espaço para se divulgar essas pesquisas. Foi daí que surgiu o projeto Segundas de Primeira, que é o quê? É uma amostra de pesquisas acadêmicas voltados para a música, para a área de música, né? Então, esse espaço a gente trouxe, já fazem 8 anos que a gente tem aqui na escola, que é toda a primeira segunda-feira de cada mês, né? Por isso que é Segundas de Primeira, é a primeira segunda-feira de cada mês. E aí trouxemos professores da Universidade Federal, do SEMO, do CPM, Conservatório Pernambucano de Música, do IF, né? E também da comunidade daqui da escola, de professores daqui da escola que têm os seus trabalhos a serem apresentados. Então, é um sucesso, né? Nesses 8 anos, a gente tem trazido pesquisas maravilhosas. Eu apresentei também minha pesquisa nesse projeto, né? E vários professores contribuíram, né, com o seu conhecimento. Com a pandemia, houve uma interrupção, né? Mas aí a gente continuou nas lives no Instagram. E continuou semanalmente, né, semanalmente toda segunda-feira. Apesar de ter modificado o formato, né? Assim, a gente está também não só trazendo pesquisas, mas também mostrando a trajetória de artistas, sim, de professores, né, daqui da escola, né, tanto como músico e como professor também, né? Mostrando a trajetória. São vidas muito ricas, né? São vidas muito ricas, experiências. Né? Então, toda segunda-feira, às 19 horas, no Instagram, pela página do Instagram, a gente continua com Segundas de Primeira. Então, fala as redes sociais para o pessoal acompanhar. Tem o Instagram, né, que sempre essas entrevistas estão sendo gravadas no IGTV, fica lá gravada, e também no canal do YouTube da ETSM. E através de uma palestra mesmo, palestrando. E depois é aberto ao público, né, fazer perguntas, né. Com certeza esse projeto deve ter assim, acendido a luz de vários alunos, né, de vários professores para futuras pesquisas, para se aprofundar em determinados temas de pesquisa na área de música. O que você escuta? Qual é o retorno desse projeto? Assim, maravilhoso, todo mundo incentiva, né? É um incentivo muito grande, né? E daí tá, né, que a gente parou as aulas presenciais, né? Paramos as aulas presenciais, parou o projeto presencialmente, mas a gente continuou porque foi assim, foi solicitado, né, pela comunidade, da comunidade acadêmica da escola de continuar, então solicitaram e a gente teve que continuar. Eu sei que esse projeto é extremamente importante e o nosso diretor, Murilo Apolinário, quer falar um pouco com você sobre esse projeto e sobre a sua atuação na escola. Vamos ouvir.
Olá a todos e todas, aqui quem fala é o professor Murilo, atual gestor da ETA de Criatividade Musical. Eu queria falar um pouco sobre o trabalho que é desenvolvido, um excelente trabalho que é desenvolvido pelo professor Erilson Oliveira, além de um grande formador de clarinetistas aqui na cidade do Recife, que exporta para vários estados e até para vários países. Eu queria falar também da importância do projeto Segundas de Primeiras, né? Um trabalho desenvolvido, criado e desenvolvido pelo professor Erilson Oliveira. Então esse trabalho é muito importantíssimo para a nossa escola, pois divulga toda a nossa atividade que é realizada dentro do ambiente da escola, não só pelos alunos, mas também pelos professores. Então eu queria parabenizar pelo trabalho desenvolvido pelo professor Erilson e desejar vida longa a esse grande projeto Segundas de Primeiras, que agora a gente está nesse formato virtual. Então é isso. Felicidades e obrigado. Que maravilha, né? Um prazer, professor Murilo, meu amigo, grande professor de saxofone e agora diretor, né? Nosso chefe. Assim, parabenizando pelo projeto, né? Você também faz parte, né? De todo esse projeto, né? Pelo incentivo que você dá, né? Então, fico muito grato, agradecido pelo seu depoimento. Erilson, você tem um trabalho individual em cabine com os alunos, mas eu acompanho esse trabalho que você faz aqui, você também reúne grupos com os próprios alunos, né, em horários especiais e faz apresentações aqui no auditório. Conta para nós como... Justamente, a importância que eu falei, né, anteriormente, né, para o desenvolvimento técnico desses alunos e de performance de palco também, é assim, imprescindível você fazer esse trabalho de grupo, né? E a gente sempre monta quartetos, quintetos, trios, né? Então já tive quartetos maravilhosos aqui na escola com os alunos. A gente já participou de eventos na Bahia, né? De encontros de clarinetistas na Bahia com esses quartetos, né? Quintetos. Nas apresentações também aqui na escola, nas apresentações festivas, né? Vai estar gravado aí, vocês vão estar assistindo um evento de final de ano, né? Que a gente escolheu um arranjo de Jingle Bells, né? Do nosso amigo Israel, né? Arranjador, e gravamos, né? Esse Jingle Bells até para colocar nas redes sociais, assim como uma dedicatória de final de ano, Feliz Natal, né? Para os nossos parentes e amigos, né? Então a gente gravou aqui, a gente sempre faz isso no final do ano. Que bom, então vamos ver juntos.
nós temos também um depoimento aqui do professor Edson Natureza, que é coordenador do estúdio da escola. Ele quer falar sobre o teu trabalho. Vamos ouvir. O professor Arilson, não é tão difícil a gente falar dele. A gente olha, vê logo aquele equilíbrio, aquela tranquilidade. Um senhor músico, um senhor profissional, uma senhora ética. É um professor muito interessante, muito sensível. Você percebe que ele, até nas nossas reuniões, as opiniões dele são super coerentes, super pertinentes ao assunto. Sempre tem ideias novas. É isso que eu acho do professor Arilson. Eu admiro muito como professor, como músico principalmente, porque a gente sabe que tem uma certa propriedade do instrumento que toca. Muito obrigado, professor Edson. Edson Natureza, grande professor de violão, cantor, compositor, né? E que agora está nesse trabalho lá no estúdio da nossa escola, né? Assim, vai ser de grande valia para a gente. Então, muito obrigado, né, pelas suas palavras, né? Muito grato mesmo. Arilson, você começou a fazer música em Moreno e continua morando até hoje lá e atuando musicalmente. Conta para nós como é a tua vida musical. Apesar de trabalhar, né, assim, 8 horas por dia, às vezes 10, 11 horas aqui em Recife, mas continuo morando em Moreno, nunca deixei minha cidade, que eu amo bastante, né? E contribuindo também com a cultura lá de Moreno, da nossa terra, né? E, assim, há 3 anos eu fui convidado, né, a fazer parte de uma academia morenense de letras e arte. Hoje eu sou membro dessa academia, que é um espaço assim muito legal, né, com outros membros, né, assim o contato, a gente conversa, o nosso papo é cultura, é arte, é poesia, é música, né? Então a gente tem um trabalho, né, lá na parte cultural, um sarau, a gente sempre faz sarau, declamação de poesia, né, com música também, tocando choro, né? E Moreno é uma cidade que eu amo bastante, é uma cidade poética, né? Uma cidade poética. E aí, já toquei bastante carnaval em Moreno, né? Já toquei em grupos de baile, né? Assim, na minha juventude, né, com colegas músicos. Se eu fosse, eu nem vou citar aqui, porque tem vários colegas músicos, né, que ainda hoje tocam em bandas de baile, em bandas festivas, né? E não vou citar porque a gente termina esquecendo de alguém. Mas, assim, tenho vários amigos músicos lá da minha terra, de Moreno, né? E é uma cidade que eu amo muito. Bom, parabéns pela tua trajetória e eu queria que você falasse sobre aquilo que você não conseguiu falar, porque eu não perguntei. Então, para concluir a tua fala, o que você gostaria de dizer para as pessoas? Bem, eu gostaria de dar um recado principalmente àquelas pessoas que estão num momento, todos nós estamos, né, nesse momento difícil, né, de pandemia, de até uma certa falta de perspectiva de concurso, né, perspectiva de trabalho, mas que não esmoreçam, né, que as coisas vão melhorar, que tudo vai passar e que continuem nos seus estudos, né, se dedicando ao instrumento, né, quem faz instrumento se dedicando ao instrumento, quem faz canto se dedicando ao canto, né, porque as oportunidades virão, com certeza. A gente tem fé que vai dar uma melhorada, né, nesse momento que a gente vive, um momento difícil, tanto a nível político, né,
como a nível de saúde também. Mas é esse o recado que eu deixo, não esmoreçam, né? E vamos para frente. Agradecer o seu convite, né? Nesse bate-papo tão delicioso, né? Tão gostoso, né? Foi um prazer, uma honra estar aqui contigo. Eu tenho que te agradecer muito, foi muito prazeroso conversar com você. Eu acho que foi também extremamente esclarecedor para as pessoas que têm o interesse, a vontade de fazer música, se espelhar em alguém que tem um perfil como o seu. É muito importante a gente colocar isso, e só pessoas com essa trajetória que podem trazer para as pessoas esse interesse especial, né? Por isso que é importante que a gente sempre fale, sempre mostre o nosso trabalho, porque é um trabalho que influencia muita gente, né? Com certeza. A arte é aquilo que nos levanta. Aliás, nessa pandemia, foi o que salvou a humanidade, né? A gente sabe que muita gente estaria totalmente desesperada se não tivesse o apoio da música, da dança, do teatro e das expressões artísticas como um todo. E você faz parte desse universo e a gente tem que te agradecer todos os dias por isso, tá? Obrigado por ter abrilhantado o nosso trabalho e eu espero te encontrar novamente. Muito obrigado a todos e eu espero encontrá-los na próxima Fala do Artista.